Uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso encontro semanal aqui, não é? Sempre às sextas-feiras, o programa Em Pauta, trazendo para você um tema atual, importante. Grande abraço a você que nos acompanha aí pela América Latina, Estados Unidos. Um abraço muito especial aos nossos irmãos portugueses, não é? A TV Canção Nova presente em toda Portugal, isso mesmo. Mas também a partir de Portugal, Europa, norte da África, é o sistema Canção Nova indo cada vez mais longe para levar a boa reflexão, o bom debate desses temas tão importantes do nosso dia a dia. E um tema absolutamente atual e importante é o que vamos conversar nessa noite, que é justamente a reforma do Código Penal. Já ouviu falar disso? Tem acompanhado aí o noticiário? Tem visto já os debates em torno desse tema? Então acompanhe agora a nossa matéria inicial para você ter uma panorâmica do que vamos conversar nessa noite. Nos últimos 7 meses, uma comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal se reuniu periodicamente para debater e propor uma reforma completa do atual Código Penal, aprovado em 1940. Temas polêmicos como drogas, aborto, terrorismo, eutanásia e prostituição não ficaram de fora da discussão. O texto final foi entregue em 27 de junho ao presidente do Senado, José Sarney. A proposta de reforma do Código Penal, desde então, tem sido analisada por uma comissão especial de senadores e depois deverá ser votada pelo plenário do Senado. Como há muitos temas polêmicos, a proposta deverá sofrer alterações. De acordo com alguns especialistas, mesmo que desde 1941 o Código tenha passado por algumas reformulações, ele tem o espírito da época. Não está adaptado ao momento em que vivemos hoje, com novas tecnologias, uma nova cultura. O Código atual é um instrumento que fortalece a impunidade, pela quantidade de recursos que permite, pela burocracia nas diversas fases do processo penal e pela pouca credibilidade do inquérito policial. A reforma do Código Penal brasileiro, no Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter uma panorâmica, não é, do tema que vamos conversar nessa noite. Estamos falando diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, a sede da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Se você ainda não nos conhece, venha nos fazer uma visita, tá certo? Aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia Moral e também diretor-presidente da Editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Mais uma vez, nós podemos parecer ser temerários, enfrentar a reforma do Código Penal. Nem eu nem você somos juristas, mas nós não somos bobos, nós sempre nos assessoramos bem. É isso mesmo, Frei Moser. E por isso recebemos aqui pela primeira vez no nosso programa, com muito carinho, o professor doutor Luiz Augusto Sanzo. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Direito. Membro também do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Ciências Penais. Então, realmente, estamos mais do que bem assessorados para realizarmos esse debate na noite de hoje. Professor Luiz, permita chamá-lo assim, por favor. Boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, Frei Moser e telespectadores da TV Canção Nova. Eu quero dizer que é uma grande alegria, uma satisfação participar de programas como esse, que são de muita valia para que a gente explique para a comunidade o que se tem planejado em termos de reforma da lei penal, há tanto tempo reclamada pela nossa sociedade. E aqui está uma primeira questão, doutor, importante, por favor, para que fique claro, né, aqui ao longo do programa, especialmente para você que está nos acompanhando aí de todo o Brasil, quem que determina essa reforma? Nesse caso, quem que determinou essa reforma? Quem nomeou essa comissão? Um pouco da sua metodologia, de forma mais breve, mas para a gente aqui se situar bem, e assim por diante, por favor. Pois não.
Acontece o seguinte, nosso Código Penal, como foi dito já, ele é de 1940, ou seja, numa época em que nós estávamos num período ditatorial, a Era Vargas, né? Quer dizer que desde o momento que o país se redemocratizou, que foi em 1946, há a necessidade de fazer uma reforma ampla do Código Penal para adaptá-lo à nova ideologia da Constituição Federal. E então, ao longo do tempo, desses 70 anos, se tentaram inúmeras reformas, mas sempre o que se conseguiu foram apenas reformas pontuais. O que se tenta nesse momento é fazer uma reforma ampla, substituir o atual Código Penal por um novo Código Penal. E, para tanto, o presidente do Senado Federal, o senador José Sarney, tomou a iniciativa de contactar inúmeras entidades representativas dos mais importantes segmentos do mundo jurídico, como Defensoria Pública, OAB, Magistratura, Ministério Público, e pediu a essas entidades que sugerissem nomes de pessoas que viessem a tomar parte numa comissão que seria incumbida da reforma total do Código Penal. E isso foi feito, essas diversas entidades indicaram representantes. Aqui de Minas, nós tivemos o professor Marcelo Leonardo, professor da nossa faculdade, que foi representando a OAB, e para presidir essa comissão, o presidente José Sarney indicou o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. Essa comissão se reuniu ao longo de 7 meses, foram realizadas 24 reuniões dessa comissão, todas elas transmitidas ao vivo pela TV Senado. Essa comissão realizou também audiências públicas em São Paulo, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com o objetivo de colher na comunidade sugestões para a reforma. Houve ainda a disponibilização no site do Senado de um canal para que qualquer cidadão pudesse fazer sugestões, né? E então foi um processo bastante aberto e bastante democrático. O que nós temos agora, a comissão terminou os seus trabalhos e apresentou então um anteprojeto que encaminhou ao presidente José Sarney, do Senado Federal, e o presidente José Sarney encaminhou esse anteprojeto como projeto de lei, né? E agora ele passa a ser debatido pelos senadores, tanto no Senado Federal e depois irá para a Câmara dos Deputados. Nós vamos entrar aqui ao longo do nosso debate, nós vamos entrar nos vários temas e muitos até absolutamente polêmicos, não é, que propõem a reforma. Já aqui com o doutor Luiz nós vamos entrar nesse tocante aí. Mas o Frei Antônio Moser, ainda em caráter introdutório aqui, a reforma do Código Penal, ela vem em boa hora, já era mesmo necessária? Qual o seu parecer de início nesse sentido? Olha, como o professor Luiz colocou muito bem, não só estava na hora, mas foi bem conduzido o propósito, ou seja, abriu-se um leque de possibilidades de participação das pessoas competentes, não veio de cima para baixo, mas realmente brotou, não é, de um diálogo. E só uma coisa me causa admiração, que em 7 meses tenham conseguido produzir tantas reformas ou tantas sugestões, não é, o anteprojeto. E depois, evidentemente, a questão do como são abordados os vários problemas. Mas em si é louvável a iniciativa, é louvável a maneira como trabalharam. Agora, evidentemente, que os conteúdos é que são muitas vezes discutíveis. Eu quero perguntar aqui ao doutor, porque é importante que o telespectador se situe, não é, nos principais pontos da reforma, aqueles que chamam mais a atenção. Acho que valeria a pena aqui enumerar alguns, são muitos, obviamente, mas os que chamam mais a atenção, que estão aí no nosso dia a dia e que a reforma contempla. Pois não. Bom, o atual Código Penal,
ele contém 361 artigos. Uhum. Pelo anteprojeto, que agora virou projeto, né, Uhum. foi oferecido ao Congresso Nacional, passaria o Código Penal a ter 541 artigos. Então, significa um aumento de praticamente 200 novos crimes, né? Ou seja, as novidades, portanto, são muitas, né? Mas nós poderíamos salientar como importantes, por exemplo, a questão da criminalização expressa, explícita do crime de terrorismo. Sim. Isto, ao longo da história do Brasil, nós nunca tivemos uma definição precisa na lei penal do que se considera terrorismo, né? E agora há um artigo nesse anteprojeto definindo que terrorismo seria aquelas condutas de praticar explosões, sequestros, incêndios, né? Com a intenção de atentar contra a ordem democrática. Então, existe uma definição expressa. Uhum. Existe também a questão que foi um novo crime que há nesse Código Penal, nesse projeto, é uma referência expressa que se faz à eutanásia, né? O que acontecia? Até o momento atual, né, a eutanásia é considerada crime, né, de homicídio, como qualquer outro homicídio, em função das circunstâncias especiais que envolvem a eutanásia, se permite uma atenuação da pena. Pelo anteprojeto, haverá um crime específico chamado eutanásia. A eutanásia continua sendo crime, mas ela aí vai ter um tratamento próprio. Haverá um crime específico com uma pena diferenciada em relação ao homicídio, né? Então, antes estava na mesma classificação, agora tem um tratamento expresso, especial. Mas em termos práticos, assim, o que mudaria? Como é que seria isso em termos de proposta? Porque estamos falando de propostas. Isso. Então, a proposta seria o seguinte, considerando que a eutanásia, né, seria aquela morte praticada, tendo em vista que a pessoa se encontra com uma doença terminal, e que quem pratica quem dá causa à morte o faz por sentimento de piedade, essa coisa toda, se propõe, então, uma pena menor do que a pena do homicídio comum, né? E chega ao ponto de se permitir ao juiz que algumas situações excepcionais ele possa, inclusive, absolver a pessoa, considerar que ela não praticou nenhum crime, nem homicídio, nem eutanásia, se as circunstâncias em que a morte foi produzida foram extremamente particulares, que o juiz compreenda que o parente fez aquilo com a intenção real apenas de beneficiar, de evitar. Agora, isso abre, obviamente, e aqui Frei Moser, uma série de precedentes, não é? E como é que fica isso, Frei Antônio Moser, a questão moral com essa possibilidade que o Código está assinando? Olha, na realidade, o termo eutanásia, ele é muito chocante. Sim. E eu acho que a OAB já teve uma posição, assim, bastante sensata. Chega um certo momento em que você não é obrigado a usar de todos os expedientes para prolongar o sofrimento. Bastaria ler Pio XII, 1950, que ele já dizia exatamente isso. Ou seja, prolongar a agonia. Mas você não pode simplesmente intervir para abreviar. São duas atitudes diferentes. Uma, você respeita o processo natural, não é? Não, por exemplo, não intubando toda aquela parafernália das UTIs, que, aliás, tem que ser repensado mesmo, não é? São situações muito diferentes. E outra coisa é você tomar a decisão de tirar a vida de uma pessoa. Em todo caso, o fato de debater a eutanásia não me parece ruim, não. Sim. Tudo depende da maneira como se conduz. E, sobretudo, não pode ser arbitrário. Um juiz acha que, nesse caso, etc. E, sobretudo, se deve sempre de novo voltar à função primordial
do Código de Direito, mesmo penal, é educar. E, no caso, educar para respeitar a vida. Não há dúvida nenhuma. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você vê que mal começamos a conversa. A gente já tem que fazer uma rápida interrupção, mas já retornamos após o nosso intervalo. Tem muita coisa aí para a gente conversar, então não saia daí. Minuto só, estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Hoje estamos conversando sobre a reforma do Código Penal. Realmente um tema muito importante. Vamos ter ainda aí muito tempo para continuar esse debate, mas aqui no nosso programa nessa noite queremos chamar a sua atenção para essa reflexão que está sendo feita, porque ela envolve diretamente a nossa vida cotidiana, não é isso? E então, que a gente aproveita no início do programa, do segundo bloco para indicar para você um tema relacionado ao debate da noite. Aqui do José Carlos Laitano, essa coisa chamada justiça. Essa coisa chamada justiça está aqui para você pela editora Vozes. Está aí para você. Como funciona a justiça? O que as pessoas sabem, o que as pessoas normalmente não sabem, não é? O que as pessoas comuns têm a ver, afinal das contas, com isso. Então está aí para você uma bela obra do José Carlos Laitano, essa coisa chamada justiça, aqui pela editora Voz. Aqui é só um aperitivo, não é, do que realmente se pode dizer em relação à justiça, mas principalmente na noite de hoje, a questão do Código Penal. Nós vamos aqui escutar as pessoas nas ruas, já que a gente citou um dos pontos, não é o único, são muitos outros, mas um dos pontos que é esse tocante à eutanásia. Vamos ver o que as pessoas na rua acham, não é? Você é a favor da eutanásia? Um pouco essa questão de é ou não é, mas também o parecer das pessoas. Acompanhe, por favor. Eu não aceito, não. Eu sou católica, eu acho que a gente tem que ter esperança. Eu acho que não. Não, porque eu não acho certo. Eu acho que a pessoa tem direito de lutar ainda, ninguém sabe. Eu acho que deveria lutar ainda, né? Eu acho que no último caso mesmo, que a pessoa estaria no fim. Eu acho que, porque aí tiraria a vida da pessoa, né? Não concordo. Porque tá tirando a vida de uma pessoa sem a autorização dela própria, né? Ai, não sei. Não sei. Acho que eu procurava o lado melhor, né? Salvar, né? Sou contra. Porque a gente não deve tirar a vida de ninguém, né? Só Deus. Eu não tenho opinião formada, acho que sou... Sei. Enfim, a gente repara que é algo realmente polêmico. Uns são a favor, outros são contras. Então, quer dizer, é realmente aí um tema delicado, né, professor? Eu tenho a impressão que é como o Frei Moser falou, né? É preciso que a gente identifique aquelas situações em que a vida está sendo mantida de maneira apenas artificial, né? Uhum. Então, nessas situações, realmente pode se autorizar, né, o desligamento desses aparelhos para evitar um sofrimento desnecessário, né? Um sofrimento... aí não seria uma vida, mas uma vida que está sendo mantida de maneira artificial e submetendo a pessoa a sofrimentos cruéis. Então, por isso que a ideia da proposta seria, nessas situações excepcionais, não punir, né? E em outros casos, né, que isso não se tenha demonstrado claramente, fazer uma punição por um crime específico chamado eutanásia, para que se possa levar em consideração todas as particularidades desses casos. Paralelo a isso, nós temos a questão do aborto também, que é um outro tema bastante polêmico, sempre volta à tona, não é isso, doutor? Com a questão das 12 semanas. Explica um pouco melhor isso aí, por favor. Bom, atualmente há o crime de aborto, né? E já existem situações em que o aborto é permitido. Uhum. Por exemplo, se a mulher engravidou em função de um estupro, ou se ela está com a sua vida colocada em risco em função da gravidez. O código prevê aí. O código já prevê. O que o projeto propõe é que, além dessas situações, haja ainda
o acréscimo de outras situações em que se permitiria também o aborto se tornaria lícito. Seria na hipótese de que a gravidez tenha resultado de um método de reprodução assistida que a mulher não tenha consentido. Ela foi engravidada com um método de reprodução assistida sem o consentimento dela. A outra situação, já reconhecida pela jurisprudência, o que o projeto faz é só consagrar aquilo que a jurisprudência já reconhece, é a questão da possibilidade de a mãe que está gerando um feto anencéfalo, né, constatado por laudo de 2 médicos, afirmando a existência da anencefalia, o que impossibilita a vida extrauterina. Então, autoriza essa mãe, se ela achar insuportável levar a gravidez até o final, em função dessas particularidades todas, autoriza a mulher a fazer o aborto de maneira lícita. Isso a jurisprudência já reconhece. O projeto propõe que isso fique expresso na lei. E acrescenta ainda a questão de que outras formas de doenças incuráveis e graves também, além da encefalia, poderiam também autorizar o aborto de maneira lícita, desde que os mesmos médicos, 2 laudos médicos, comprovassem a impossibilidade da vida extrauterina. E, por fim, essa questão que você colocou, que é a possibilidade de a mãe, né, até a 12ª semana da gravidez, praticar o aborto quando médicos ou psicólogos atestarem que, para aquela mulher, em especial, a maternidade, ela tem dificuldade de arcar com a maternidade, impossibilidade de arcar com a maternidade em função de condições psicológicas que ela apresente. Naquele momento. O ministro Gilson Dipp justificou essa proposta dizendo que a ideia deles aqui seria permitir que, por exemplo, aquelas mulheres que frequentam a chamada Cracolândia em São Paulo, né, dependentes de crack, dependentes de substâncias entorpecentes, né, então que tem uma vida completamente desregrada e dominadas pelo consumo de tóxicos, de drogas, tudo isso, venham ter que arcar com a maternidade. Se acha que uma criança que nascesse nesse contexto provavelmente não teria da mãe, né, assistência adequada, mesmo poderia a gravidez gerar problemas para o feto e com isso a própria criança ser prejudicada. Nesse sentido, Frei Antônio Mose, sim, sem dúvida, há uma sensibilidade dos reformadores nesse tocante, mas quando você fala de código penal, ou seja, você está falando de algo geral. Então, uma coisa é esse caso particular, há uma sensibilidade com relação a isso, mas o fato é que quando se aprova, normatiza de forma geral. E aí você tem outras situações. Como é que fica isso do ponto de vista ético, por exemplo? Ou seja, essa determinação, 12ª semana, há uma base científica a isso? Por outro lado, também a questão psicológica, não é? Ela seria determinante para descriminalizar o aborto? Antes de mais nada, eu acho que a gente deve distinguir o seguinte, não é? Nós não punimos, não significa nós autorizamos. Já há uma grande diferença. Claro. Eu não puno, por exemplo, nós, vamos dizer, da igreja, nós não apedrejamos quem, porventura, não é, cometa um aborto ou um homicídio. Nós não apedrejamos. Não significa que você autoriza. Então, me parece que já é uma questão de terminologia. Agora, dentro desse contexto, por que 12ª semana? Por que não depois de 3 meses, quando, então, o cérebro já está basicamente formado? Não, porque depois de 6 meses.
Ou seja, se vai alargando. Se começou com a anencefalia. Eu já tive a oportunidade, nós tivemos um debate, não é? Pelo seguinte: primeiro, os casos de anencefalia são raríssimos. Segundo, você administrando ácido fólico adequadamente e no tempo oportuno, diminui mais ainda. Se faz um cavalo de batalha. E já sabia que ia chegar a isso. Depois da 12ª, vai para 3 meses, vai para 6 meses. E, sobretudo, não é? O senhor interpretou perfeitamente, estou de acordo com a sua colocação. Apenas eu digo, na mentalidade, o que transparece, nós vamos caminhando para uma eugenia. Né? Quem não é perfeitinho, não é? A mãe, como é que ela vai aceitar um filho orelhudo? Né, que tem uma orelha muito grande, não é? E hoje você constata, não é, pelos exames prévios, ou então, não, porque esse filho tem 4 dedos e não 5, não é? Então vamos eliminar. E assim por diante, uma série de arbitrariedades. Agora, o que eu acho muito grave, razões psicológicas. Como você vai entrar dentro da pessoa para dizer se ela tem ou não? Cabe a nós dizer, estamos aqui para te dar força, vai para frente. Estamos aqui para suportar. Agora, se a pessoa não suportar, não cabe a nós jogar pedra. Quer dizer, então essa distinção eu acho básica. E, sobretudo, não, porque o juiz, ou psicólogo, qual é a ideologia do juiz? O que se passa na cabeça de um juiz? O que se passa na cabeça de um psicólogo? Não é? Então, eu acho que nós caímos num arbítrio muito grande. Não é que não se deva tratar dessas questões. O Código Penal, ele tem que tratar. Agora, a maneira como aborda é que não me agrada. Fica muito arbitrário. Eu quero dizer que concordo com o Frei Moser nesse sentido, né, que a lei penal ela tem que ser expressa, tem que ser clara, tem que ser precisa. Então, tanto para criminalizar, quando vai definir o que é crime, também tem que ser claro, expresso, preciso, para que a gente tenha tranquilidade de saber que se não praticar as condutas proibidas, o Estado não pode intervir na nossa liberdade, né, mas também no momento de autorizar, de permitir, excepcionar a proibição. Então, essa referência a condições psicológicas, mesmo que o ministro Gilson Dipp tenha alertado, tenha justificado com essa situação particular da Cracolândia e dessas mães, tá? Na realidade, isso não transparece no texto da lei. É muito genérica essa expressão condições psicológicas, né? É preciso e teremos oportunidade de fazer isso, porque agora se encaminhou o projeto para que inicie os debates no Senado e na Câmara, né? Então, isso vai transcorrer ao longo de meses e, infelizmente, talvez anos, até anos, né? Então, os deputados, senadores e a própria opinião pública terão oportunidade de pressionar, de intervir, para que se especifique, para que se esclareça, para que se aperfeiçoe ainda mais. Um outro tema que está relacionado à questão da vida, da pessoa humana propriamente dito, é este crime com uma pena razoavelmente aí rigorosa, que não estava contemplado no código anterior e que agora já se faz presente nessa possibilidade do novo, que é a questão, doutor, da homofobia. Não é classificado aí, segundo os reformadores, como crime inafiançável, com pena aí prevista, né, de 2 a 5 anos de prisão. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, por favor, não é essa questão da terminologia, mas depois, como definir, afinal das contas, um crime de homofobia? Realmente estamos entrando aí num campo minado, delicado. Como definir, então, que se trata de um crime de homofobia? Como é que os reformadores contemplam isso? Pois não. Acontece o seguinte, a comissão partiu do princípio, né, de que a Constituição ela não tolera, não admite nenhuma atitude discriminatória, preconceituosa. Toda espécie de preconceito, de discriminação, seja ele em razão da raça, da origem, de sexo, qualquer tipo de atitude com essa intenção discriminatória e preconceituosa, a Constituição não tolera, proíbe, veda, né? Então, o que o projeto propõe é, então, continuar criminalizando, né, racismo e ofensas motivadas pela questão racial, de origem,
E acrescenta agora, a novidade, é que nesse contexto se criminaliza também atitudes imbuídas, fundamentadas no preconceito em relação à orientação sexual. E aí entra a questão da homofobia. Mas a forma como o código proposto, né, o novo código criminaliza isso aí, não é de uma maneira simplória. Certo. Não há a definição de um crime chamado homofobia. O que existe ao longo do código, através de diversos dispositivos, a punição de atitudes motivadas pela homofobia. Perfeito. Então, por exemplo, existe o crime, será do artigo 472 do novo Código Penal, que fala do crime de discriminação e preconceito. Perfeito. Este é o crime que o senhor colocou aí, que é de 2 a 5 anos e que é imprescritível e tudo mais. O que acontece aí? O que caracteriza esse crime grave? Caracteriza não ofensas verbais, não. Caracteriza atitudes, né, que obstaculizem, que impeçam, que cerceiem o acesso de pessoas a locais públicos, o acesso a empregos públicos, ou mesmo da iniciativa privada, impedem que a pessoa usufrua direitos que são de qualquer um, fundamentados pelo sentimento de discriminação em função da sua orientação sexual. Então seria, por exemplo, você, o dono de um restaurante, impedir que uma pessoa, por ser homossexual, entre naquele restaurante. Ou no cinema, ou numa boate, ou mesmo um hospital. Mas, nesse tocante, então, por exemplo, a liberdade da pessoa que, vamos supor, tem ali uma dona de casa que vai contratar uma empregada para o seu serviço, a educação dos filhos, o cuidado, e de repente ela sabe que essa pessoa tem uma orientação homossexual e de repente ela não quer. Como é que fica isso aí? São questões delicadas. Aí, se a motivação for puramente esse preconceito, no meu entendimento, caracterizaria. Pois é, porque é o que o movimento defende. Agora, veja o seguinte, existe uma outra possibilidade de punição, né, da questão de atitudes baseadas no preconceito quanto à orientação sexual, que é aí sim chamada de injúria qualificada, né? Assim como existe a injúria racial, a injúria que é a ofensa, né, dirigida à pessoa por motivação racial, isso já é crime. O que se passa agora a criminalizar é a ofensa dirigida à pessoa com fundamento na orientação sexual. Mas aí a pena não é de 2 a 5 anos, a pena é de 1 a 3 anos e também não é nada imprescritível, nada disso. Agora, para caracterizar a ofensa, né, que seria crime, não basta chamar alguém de homossexual. Tem que levar em consideração a intenção de ofender, né, e o contexto em que isso é feito. Por exemplo, chamar alguém de alemão ou de japonês, né, ou de negro, isso não é ofensivo, né? Agora, você chamar alguém de alemão nazista, né, de japonês idiota, de negro burro, né, e está expressa a intenção criminosa. Todos somos loiros. Ou então chamar agora, a partir de agora, chamar uma mulher de lésbica, não seria crime, mas chamar de lésbica safada, crime. Sim, né? E tudo dentro do contexto. Veja bem, até há pouco tempo nós tínhamos um jogador de futebol, né, que era aclamado em todos os estádios com o codinome de animal, era Edmundo Animal, né? Agora... E ele nunca se ofendeu com isso, era um elogio, né? E compreendia isso como um elogio. Então, tudo depende do contexto. Então, mesmo a utilização de uma palavra
que literalmente tem uma conotação agressiva, dependendo do contexto, pode não caracterizar a intenção ofensiva. Segura aí um pouquinho, Frei Moser, também, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, pois é, a conversa vai ficando realmente muito boa, porque são temas muito importantes e o tempo vai ficando pequeno, né? Mas já já nós estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco, não saia daí. Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre a reforma do Código Penal. Temos aqui a alegria da presença do nosso querido amigo Frei Antônio Moser, companheiro já de mais de 6 anos de Em Pauta, e hoje a presença do professor Dr. Luiz Augusto Sanzo. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais, também professor adjunto, membro do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o Instituto de Ciências Penais. Então você reparou aí, ao longo dos últimos 2 blocos, que estamos muito bem assessorados. Nesse terceiro bloco, quero mandar um abraço muito especial para Tereza Cavalcante, ela que, gentilmente vai nos oferecendo a cada gravação de programa como este, esse buffet maravilhoso, nos contemplando aí com delícias extraordinárias. Então, um grande abraço para o Luiz, grande abraço para a Tereza, dizendo realmente Deus te pague, viu? Deus abençoe, estamos juntos nessa missão de evangelizar. E tem também um endereço para você mandar o seu comentário, é o nosso empauta@cancionova.com, é o nosso e-mail, empauta@cancionova.com. Além disso, também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, onde você tem acesso, além dos artigos, programação do Frei, também um link para o nosso programa Em Pauta com os principais temas que nós debatemos aqui. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Frei Moser, eu ia comentando ao final da fala do professor, por favor? Bom, antes de mais nada, eu acho que o Luiz e a Tereza, eles deverão ser punidos, porque estão nos induzindo a cair na tentação da gula, tentação da gula. Veja bem, eu gostei muito das colocações do Dr. Luiz Augusto e, sobretudo, essa parte final, em que ficou muito claro a intenção de ofender. Isso eu acho fundamental. Só que eu não tive esse projeto em mãos, deve ser muito bem especificado, senão nós caímos num arbítrio total. Primeiro, nos 6 documentos que o então cardeal Ratzinger elaborou quando ele era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, sobre a questão da homossexualidade, em todos eles insiste, não devemos discriminar, então devemos respeitar. Todas as pessoas devem ser respeitadas, tanto faz a sua orientação sexual, a cor da sua pele, etc. Muito bem. Agora, o que está ocorrendo no Brasil, vamos distinguir. Você tem homo e tem homo. Você tem lésbica e tem lésbica. Tem homo que vai arrombando as portas. E tem outros não. Eles levam a sua vida, então se respeitam e querem ser respeitados. Aí começa, não é? E, sobretudo, há um grupo, pequeno grupo, eu acho, que tenta forçar privilégios. Daqui a pouco os heterossexuais vão ter que pedir licença, não é, para andar na rua. Um simples olhar, me olhou com má intenção. Aí nós caímos de novo no arbítrio, e a lei não pode dar margem ao arbítrio. Então tem que ser muito preciso, com intenção expressa de ofender. Por exemplo, quando eu era criança, a maior ofensa que a gente fazia para quem não era descendente de alemão e italiano era chamar de brasileirinho. Brasileirinho não tem valor, não é? Muito bem, isso seria realmente um crime, não há dúvida nenhuma. Agora, você chamar, por exemplo, alguém lá de Florianópolis, de manezinho, eles até que gostam. Quer dizer, então, nós devemos evitar o arbítrio, a subjetividade. O direito tem que ser preciso. Querer realmente humilhar, ofender. Isso tem que ser comprovado. Doutor, e nesse tocante, as pessoas que estão nos acompanhando em casa, fatalmente já estão se perguntando, mas quando falávamos no começo do grupo de magistrados, agora do grupo de parlamentares, obviamente com os devidos assessores, consultores e assim por diante. Nesse tocante aí, temos também a participação, por exemplo, da própria igreja, com uma palavra no contexto moral, ético e assim por diante. Há também essa possibilidade? Bom, como eu frisei no início, durante o processo de elaboração desse anteprojeto, a comissão, ela se abriu, ela disponibilizou
os mais amplos recursos para que todos participassem. Acredito que representantes religiosos com interesse na questão tenham também tido acesso, né? Então, da mesma forma, agora o Congresso Nacional, Casa do Poder Legislativo, está ainda mais sujeito pela sua própria natureza, né? Está aberto e sujeito às reivindicações dos diversos setores da sociedade, né? Então, cada setor da sociedade poderá fazer, junto ao seu deputado, pressão e levar a sua reivindicação, o seu entendimento, e com isso o Congresso será sensível, né, a essas manifestações. Doutor, eu queria chamar a atenção agora para os minutos finais que nós vamos tendo aqui no nosso programa, para um dos temas que também vai chamar muito a atenção, já está chamando, que é a questão da corrupção. O Brasil é tido já de longa data, estamos aí numa ascensão social, crescimento econômico e etc. Mas há pouco, né, estamos acompanhando a questão desse julgamento histórico também, do mensalão, não é o maior esquema de corrupção já acontecido na história desse país. Nessa questão da corrupção, porque o que se argumenta é isso, que o Código anterior dava muita margem, é recurso que não acaba mais. E, final das contas, então, quem tem dinheiro e pode mais, chora menos. E quem não tem essa possibilidade, vai para a cadeia, se roubou potinho de manteiga, enfim. Então, como é que o senhor avalia o que tem que ser contemplado nessa reforma para não haver tantas brechas como o anterior dava, de modo que quase que se favoreça uma certa impunidade? Bom, vejam bem, essa questão é o seguinte, a parte procedimental, né, como se julgarem os crimes, quais os recursos que a defesa terá acesso, tudo isso tecnicamente se chama de matéria processual penal. Então, há um outro código, que se chama Código de Processo Penal, né, que há também à vontade, até há um projeto anterior a este, no sentido de propor um novo Código Penal para o Brasil e que já há algum tempo se encontra no Congresso Nacional, sendo submetido a debates e avaliações, e a gente ainda não tem uma votação concreta em relação a ele. Então, a preocupação dessa proposta aqui é com a definição do que é crime, essa definição dos crimes, quais as atitudes que são consideradas criminosas, né? O que deve ser penalizado, o que não deve ser penalizado. Agora, como processar, né, para aplicar efetivamente uma pena a quem cometer esses crimes, isso é matéria processual penal, que não está sendo objeto dessa reforma aqui. Mas que a crítica vai no que se diz em relação, por exemplo, à morosidade sempre dos processos. Isso, e assim por diante. A intenção... Agilizá-los mais... Pois não. A intenção do projeto de Código de Processo Penal que já existe, né, é nesse sentido, de possibilitar levando em consideração que é necessário garantir também todos os direitos individuais de defesa que a Constituição prevê, certo, mas procurar conciliar isso também com a questão da celeridade, né, do processo, porque a gente sabe que justiça tardia muitas vezes se transforma em injustiça, né? Então, há essa preocupação. Agora, se me permite, sim, pois não, nessa questão dos crimes contra a administração pública, né? Eu, como funcionário público, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, eu acho que nós, funcionários públicos, temos que dar o exemplo, né, sempre nas nossas condutas. Então, eu sou extremamente rigoroso com a categoria, né? Então, eu penso que uma das questões que talvez tenha ficado faltando nessa proposta, né, de Código Penal seria
um rigor maior, né, em relação às penas nos crimes contra a administração pública, contra as finanças públicas. O Código atual é um pouco leniente quanto a isso e a proposta do novo Código não avança muito. Essa seria uma das lacunas, então. Uma das lacunas que eu percebo. Tá certo. Frei Moser, estamos aqui no minuto final, então, por favor, uma palavra final sobre essa reforma, que nos parece muito oportuna e que o senhor ainda gostaria de chamar a atenção. Não, eu realmente acho que é oportuna, acho que a maneira como foi conduzido até agora é uma maneira democrática, não há dúvida nenhuma. Agora, me parece que subjacente à temática tem uma certa ideologia, que é o liberalismo, quer dizer, abrir cada vez mais. A droga, não, você para uso pessoal e assim vai. Não se contemplam, eu diria, os estragos sociais. Não é? A outra coisa que me chama a atenção em relação justamente à corrupção, o doutor colocou muito bem essa, eu diria, quase que cultura. E o que nós percebemos agora nesses debates, não é? Os advogados, eles praticamente estão canonizando certos acusados, não é? Uma coisa é defender, cada um tem direito de se defender, agora canonizar também não dá, é? Né? Isso só cabe ao Papa. Tá certo. Doutor, uma palavra final, por favor, os amigos que estão nos acompanhando. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite da TV Canção Nova, eu acho que essas oportunidades são realmente muito importantes para que a população tenha acesso, né, às informações das propostas de lei que estão sendo formuladas e que terão interferência na vida de todos nós. E minha palavra final é no sentido de que esse projeto apresentado pela comissão tem algumas imperfeições, pode ser aperfeiçoado, mas eu considero que é um avanço significativo em relação à atual legislação, né? É um projeto que é feito no espírito da Constituição Democrática de 88 e que vem suprir muitas das lacunas da atual legislação com esse espírito, né, de conciliar garantias individuais com necessidade também de atender pleitos sociais. Tá certo. Muito obrigado. E com essas palavras nós estamos encerrando aqui o nosso programa e agradecendo muito a você por ter participado. Não é, com certeza é o primeiro de muitos outros que ao longo do processo nós vamos fazer também, porque são coisas, são temas, não é, são pontos que ligam, né, que estão ligados diretamente à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa vida em sociedade, né? Todos nós queremos um país melhor, um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, e as reformas, elas são, de fato, necessárias. Então, para você, um grande abraço, valeu demais sua companhia, o seu carinho, e até a próxima sexta, se Deus quiser.